Glória a Deus, meus queridos, amados irmãos, simpatizantes da Palavra de Deus. Aqui é o irmão Gilson, do canal Comunidade dos Discípulos. Mais uma vez eu quero pedir licença para entrar na sua casa, no seu trabalho, em nome de Jesus. Hoje, sexta-feira, dia 8 de agosto de 2025, mais uma vez, quero compartilhar com os irmãos uma palavra, aleluia, qual Deus me deu nesses dias, que se encontra em 1 Samuel, capítulo 4, onde vai nos falar ali da tomada da Arca da Aliança pelos filisteus, aleluia. Então é um assunto um pouco abrangente, né? Porque nós vamos então aqui tentar compreender por que a Arca da Aliança foi tomada pelos filisteus. Aleluia. E tem um ensinamento muito bom para as nossas vidas. Aleluia. E Deus tocou no meu coração para que eu pudesse compartilhar esta palavra com os irmãos. Estava fazendo, né, algumas anotações, que eu sempre gosto de anotar as coisas que vou falar para poder ter uma clareza melhor daquilo que vou dissertar, falar para as pessoas. Amém? Vamos orar, meus queridos amados irmãos, pedir a Deus a ajuda, o auxílio, para que a gente possa trazer uma palavra abençoada da parte de Deus para as pessoas e para nós, né? Lembrando que sempre Deus fala conosco primeiramente, né? Depois fala com os outros. Com certeza, antes de trazer essa palavra para os irmãos ou para qualquer pessoa que irá ouvir essa mensagem, Deus sempre fala com aquele que vai transmitir a palavra. Oremos, meus queridos amados irmãos. Soberano Deus e Pai, em nome de Jesus, nos dê da Tua graça, do Teu favor, Senhor, porque de nada nós temos a oferecer se não vier de Ti, do alto. Por isso, Senhor, vem falar conosco, fala a cada irmão e irmã simpatizante da palavra de Deus, através da Tua mensagem, Pai, que o Senhor venha quebrar corações de pedra, esmiuçar, libertar pessoas da escravidão, do pecado, do mundo, meu Deus. Em nome de Jesus, que esta palavra vá de encontro a cada família, a cada pessoa, a cada irmão que se congrega ou não congrega, em nome de Jesus, Pai, e nos ajude a ser pessoas fiéis à Tua palavra. Glória a Deus. Meus queridos amados irmãos, esta mensagem está no Velho Testamento, no livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 4, aleluia. Eu gostaria de ler esta passagem em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus, para que a gente possa entender, né? Tem algumas coisas aqui que eu anotei, mas antes eu vou fazer a leitura aqui do capítulo 4. Aleluia. Diz assim a palavra do nosso Deus. Tem como título: os filisteus tomaram a Arca da Aliança, né? Naqueles tempos, aconteceu que Israel partiu para guerrear contra os filisteus e acampou nas proximidades da cidade de Ebenezer, enquanto os filisteus acamparam junto a Feneque. Os filisteus organizaram sua frente de combate em linha para enfrentar Israel. E depois de violentos combates, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 israelitas no campo de batalha. Quando os sobreviventes chegaram ao acampamento, os anciões líderes de Israel indagaram-lhe: por que fez hoje o Senhor que fosse ferido e vencido pelos filisteus? E concluíram: vamos a Siló buscar a arca do nosso Deus, que venha para o nosso meio e nos livre da mão de nossos inimigos. Então
As autoridades do povo mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que estava entre os querubins, e os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, acompanhavam a arca da aliança de Deus. Assim que a arca da aliança do Senhor chegou ao acampamento, todo Israel começou a gritar tão alto que o chão ao redor estremeceu. Os filisteus ouviram aquele brado extraordinário e exclamaram: "Que significa esse forte grito no acampamento dos hebreus?" Quando foram avisados de que a arca da aliança do Senhor havia chegado ao acampamento dos hebreus, grande temor tomou conta dos filisteus, e comentavam entre si: "Deus veio ao acampamento dos hebreus. Ai de nós! Nunca aconteceu algo assim. Ai de nós! Quem poderá nos salvar desses poderosos deuses? São os mesmos deuses que feriram os egípcios com toda a espécie de pragas do deserto." E concluíram: "Sede forte, ó filisteus, e sede homens corajosos, a fim de que não vos torneis escravos dos hebreus, como eles foram vossos escravos no passado. Sede homens e lutai bravamente." E assim os filisteus partiram para a luta e Israel acabou sendo vencido. Cada israelita teve que fugir correndo para a sua tenda. O massacre foi enorme e horrível. Israel perdeu 30.000 soldados a pé. Então os filisteus se apossaram da arca de Deus. Hofni e Finéia, os filhos de Eli, foram mortos. A morte. Naquele mesmo dia, um homem de Benjamim correu na frente de guerra até Siló, com as roupas rasgadas de terra na cabeça. Quando ele chegou, ele estava sentado em sua cadeira ao lado da estrada. Estava muito angustiado, pois seu coração temia pela arca de Deus. O homem entrou na casa, contou tudo sobre a matança que aconteceu, e imediatamente a cidade inteira começou a gritar. Ele se lamentar. E Eli ouviu o clamor do povo ao longe e perguntou: "Que grande alarido é esse na cidade?" E Benjamita se apressou e veio correndo trazer as notícias a Eli. Estava Eli com 98 anos de idade. Seus filhos, já fracos, não se moviam, seus olhos, já fracos, não se moviam mais, e ele não conseguia mais enxergar. Assim que entrou, o mensageiro lhe disse: "Estou chegando do campo de batalha. Consegui fugir das fileiras e hoje mesmo vim correndo de lá até aqui." Diante do que Eli indagou-lhe: "O que aconteceu, meu filho?" E o homem lhe deu a notícia: Israel teve de fugir dos filisteus, e terrível carnificina fomos derrotados, e seus 2 filhos, Hofni e Finéias, estão mortos. Além de tudo, os filisteus tomaram a arca de Deus. Assim que o mensageiro mencionou a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, próximo da porta da cidade, onde estava, quebrou o pescoço e morreu, porquanto era idoso e obeso. Eli julgou e liderou o povo de Israel durante 40 anos. A nora de Eli, esposa de Finéias, estava grávida e já quase na época de seu bebê, de ter o seu bebê. Quando ela recebeu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada pelos filisteus e que o seu sogro e o seu marido haviam morrido, começou a sentir fortes dores de parto e deu à luz. Ela estava morrendo,
mas as mulheres que a ajudavam lhe rogaram: tenha coragem, anima-te, porque tiveste um filho. Ela, porém, nem conseguiu responder, nem dar atenção. Ela deu um menino o nome de Aicabode, que querendo dizer foi a glória de Israel, aludindo ao fato que a arca de Deus ter sido tomada e por causa da morte de seu sogro e de seu marido. E completou afirmando: a glória foi exilada de Israel, porque a arca de Deus foi tirada. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Meus queridos amados irmãos, aqui nós vemos um relato em que a arca, né, o povo de Israel, ele vai para a batalha, como sempre, né, guerrear ali com os filisteus, que eram um povo inimigo de Deus. E o texto nos apresenta que Israel perdeu, né, a batalha na primeira instância, e depois de perder, eles então ficaram meio que atormentados, né? E nessa primeira batalha que perderam, a arca não estava ali com eles, a arca estava em Siloé, né? E aí eles resolveram buscar a arca para poder então animar o povo, fortalecer o povo, já que a arca, né, meu querido, como todos sabem, ela simboliza, ela tem ali, ela representa a presença de Deus, mas ela também simboliza a aliança que Deus fez com o povo de Israel. E eles então vão ali, pega a arca, né, e leva a arca para o meio da batalha, né, junto com os filhos de Eli, né, Finéias e o seu irmão Hofni, né, que ali eles novamente perdem a batalha, né, os dois filhos de Eli vão morrer, eles morrem, né, aleluia, Finéias e Hofni, eles morrem, e a notícia chega até Eli já idoso, de olhos já fracos, e também idoso, diz a palavra que ele caiu para trás e morreu. E também a mulher de um dos seus filhos, grávida, ela dá à luz e ela morre, e ela dá o nome do seu filho, Aicabode, né? Foi-se a glória de Deus, aleluia. Foi-se a presença de Deus, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Meus queridos, aleluia, antes de nós entrarmos dentro da mensagem, eu quero trazer aqui alguns assuntos, algumas coisas que eu anotei, né? O que é a arca, né? Na verdade, eu vou falar um pouco dessa questão da arca, né? Após a libertação da escravidão do Egito, né? O povo escravizado no Egito ali durante 430 anos, né? Deus, ele ouve, diz a palavra de Deus, que Deus está ouvindo e vendo o clamor do povo, né? Porque o povo estava sendo escravizado, estava gemido, então Deus levanta ali, Deus vê aquela situação que o povo está passando, e Deus levanta um homem, né, chamado Moisés, para libertar o povo da escravidão, do pecado, e Deus usa Moisés, e Moisés então livra este povo ali da escravidão do pecado. Tem as 10 pragas do Egito, né? Ele então, Deus lança 10 pragas contra o Egito, né, para mostrar que ele é Deus, né, derrotando assim os deuses egípcios, né? Deus usa então Moisés, e quando o povo está liberto, Deus chama ali Moisés no Monte Sinai, e Deus dá uma ordem, né? Deus primeiro dá a Moisés o quê? Os 10 mandamentos no Monte Sinai, e depois Deus dá uma ordem outra vez para Moisés construir um tabernáculo para que ele pudesse estar ali no meio do povo. Esse tabernáculo seria um santuário, né? Um santuário que ele se movia, ele era desmontável e se montava quando Deus parava num determinado lugar. Ali eles tinham que montar aquele tabernáculo, tudo, e ali no momento determinado por Deus de sair daquele local, eles desmontavam e iam de acordo com a vontade de Deus.
E havia também ali nesse tabernáculo, né? Deus instrui Moisés a construir uma arca. Além de outras coisas que foram construídas, Deus dá a instrução a Moisés de construir uma arca, a arca da aliança, que simbolizava essa aliança de Deus com o povo de Israel. E diz aqui, né, eu fiz algumas anotações, esta arca que foi feita, né, por Bezalel, feita de alguns materiais, né, determinado por Deus, louvado seja o nome de Jesus. Esta arca, meu querido, ela era um objeto, né, sagrado, aleluia, ela representava a presença de Deus, era um símbolo da aliança entre Deus e o povo de Israel. A arca era carregada, né, por uma vara de madeira, né, de acácia, revestida de ouro, através de argola fixadas em seus lados. Ninguém podia tocar na arca. Ela tinha um lugar especial no tabernáculo e posteriormente no templo que o filho de Davi, né, Salomão, fez. Aleluia. A arca da aliança foi perdida para os filisteus em uma batalha contra os israelitas. Louvado, como nós limos no texto, né? Então esta arca da aliança, ela simbolizava aliança que Deus fez com o povo de Israel, mas ela também representa a presença de Deus ali no meio do povo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas nós temos muito, meu querido, para poder aprender, né, ali com essa lição aqui dos filhos de Siné. Veja que os filhos de Eli, Rofnia e Finéias, eles eram sacerdotes. Eles serviam as oferendas, eles faziam os sacrifícios, né, para o povo. Ali, quando o povo pecava, eles apresentavam, né, os sacrifícios a Deus do povo. Mas o que é que vai dizer a palavra de Deus a respeito, aleluia, desses dois filhos de Eli? Os dois filhos de Eli, meus queridos, eles não eram pessoas obedientes a Deus. Tanto Rofni como Finéias, eles viviam na prática do pecado. Eles viviam na desobediência para com as coisas sagradas de Deus. Ou seja, eles faziam as coisas de Deus de qualquer maneira. Eles não tinham reverência, respeito, temor às coisas do Senhor. Veja o que diz do capítulo 2, do verso 12 ao 36. A maldade dos filhos de Finéias. Entretanto, os filhos de Eli. Entretanto, os filhos de Eli eram ímpios. Não se importava com o Senhor. Tampouco cumpriam corretamente os tradicionais deveres de sacerdotes para com o povo. Assim, sempre que alguma pessoa oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes. E enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela do caldeirão, tacho ou outra vasilha que estivesse sendo usada e pegava para si tudo que vinha preso ao garfo. E desse modo agiam com todos os filhos de Israel que iam cultuar em Siló. E também, antes de se queimar a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e ordenava ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dá-me um pedaço desta carne para o sacerdote assar, porquanto ele não aceitará de ti carne cozida, somente a que ainda estiver crua. Se o homem argumentasse, deixava a gordura queimar, primeiro e depois tomar
quanto desejares. Ele contestava: não, tu me entregarás a carne agora, como te ordenei, ou tomarei à força. Sendo assim, o pecado destes jovens era muito grave aos olhos do Senhor, porquanto tratava com descaso a oferta trazida para o Senhor. Samuel, entretanto, ainda menino, ministrava diante do Senhor, vestindo uma túnica de linho. Todos os anos sua mãe fazia uma pequena túnica e a levava para ele quando subia a Siló com o marido para cultuarem e oferecerem sacrifício anual. Eli abençoava Eucana e a sua esposa com as seguintes palavras: que o Senhor te dê outros filhos desta mulher em lugar do teu filho que a rogou, e dedicou ao Senhor. Então o Senhor visitou Ana novamente e abençoou ela, e deu à luz já 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia diante do Senhor. Eli já era bem idoso quando ficou sabendo de tudo o que seus filhos faziam de errado a todo o povo de Israel, inclusive que eles tinham relações promíscuas com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso o chamou a atenção: porque fazeis isto? Tenho ouvido que todo este povo sobre o vosso mau procedimento. Não, meus filhos, não é nada bom a fama que divulga entre todo o povo do Senhor a vosso respeito. Se um homem comete um pecado ou falta contra outro ser humano, os juízes poderão intervir ao seu favor. Todavia, se pecar contra Deus, quem poderá interceder por ele? Seus filhos, apesar destes conselhos e advertências, não quiseram dar atenção ao pai. O Senhor, entretanto, já havia resolvido destruí-los. Entretanto, o jovem Samuel ia crescendo cada dia mais em estatura e graça, a estima por parte do Senhor e de todas as pessoas à sua volta. Então, chegando um homem de Deus, a cidade foi falar com Eli e profetizou: assim diz o Senhor, porventura não me revelei claramente à família de teu pai, quando eles ainda estavam no Egito sob o domínio de Faraó? Eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote entre o povo, para ministrar do meu altar, para queimar o meu incenso e para trazer o colete sacerdotal, todas as ofertas queimadas sobre os israelitas, a família de teu pai. Ora, por qual motivo então pisares zombais do meu sacrifício e da minha oferta, que ordenei expressamente fossem celebradas na minha habitação? Porque honrais teus filhos mais do que a minha pessoa, permitindo engordar como glutões, como as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, o meu povo? Portanto, o Senhor, Deus de Israel, declara solenemente: prometi à tua família, a linhagem de teu pai, que ministrariam diante de mim para sempre. Entretanto, agora o Senhor declara: longe de mim tal propósito. Ora, honrarei aqueles que me oferecem honra, mas aqueles que me desprezam igualmente serão tratados com desprezo. E chegará a hora, portanto, em que aniquilarei teu poder e a força da família de teu pai, como se decepa um braço, e jamais haverá algum idoso na tua família, e contemplarás a aflição da minha habitação. Apesar de toda a prosperidade que trarei sobre Israel, não haverá pessoa que alcance idade avançada. E aquele de tua linhagem, a quem eu não destruí no meu altar, ficará apenas para consumir
os teus olhos de lágrimas, lamentos e te provocar tristeza de todos os descendentes morrerão no auge da vida. O que acontecer com os teus dois filhos, Rofinias e Finéias, será um sinal para ti. Ambos morrerão no mesmo dia. Em seguida, escolhei e levantai para mim mesmo um sacerdote fiel, que agirá de acordo com o meu coração e o meu pensamento. Eu lhe edificarei uma família douradora, e ele ministrará para sempre diante do meu rei ungido. Aleluia. E todo aquele que restar da tua família virá e se curvará diante dele para lhe rogar por uma moeda de prata e um pedaço de pão. E dirá: imploro-te que me deis alguma função sacerdotal para que tenha algo para comer. Glória a Deus. Meus queridos, então a gente vê neste capítulo 2, do verso 12 até o 36, que os filhos de Eli eram filhos desobedientes a Deus, que não andavam de conformidade com a palavra de Deus, que eles estavam levando as coisas do Senhor de qualquer jeito, no pecado. Eles roubavam as ofertas ali, as oferendas, né? Eles, aleluia, eram imorais, né? Tinham relações sexuais com as mulheres que serviam ali no altar. Eles desprezavam as ofertas de Deus, eles eram desobedientes a Deus. E por conta disso, eles dois morreram. Mas havia ali um menino, uma criança, né? Era filha de Ana, né? Filho de Ana, que Ana era estéril, mas Ana fez um voto a Deus, e ela então teve Samuel, e ela entrega Samuel a Deus, para Samuel servir a Deus, e Samuel então fica ali na casa de Eli por algum tempo, sendo treinado, capacitado, né? E Samuel se torna um sacerdote fiel a Deus. Aleluia. E Samuel, Deus já tinha usado Samuel para Samuel dizer para Eli o que iria acontecer com a casa dele e com ele. Veja, meu querido, que o povo de Israel foi para a guerra numa situação aonde o pecado estava imperando no meio do povo. Os sacerdotes eram os principais ali que estavam pecando. Eles que eram para dar o exemplo de santidade, de temor a Deus ao povo, eles estavam pecando. Eles estavam pecando as ofertas, eles estavam praticando imoralidade com as servas ali que estavam servindo os sacerdotes. O povo estava também em pecado, ora, porque diz a palavra de Deus, assim como é o sacerdote, é o povo. Então havia o pecado imperando no meio do povo de Deus. E como pode então Deus dar a vitória a um povo que está no pecado? A um povo que está na transgressão? A um povo que está rebelde à palavra de Deus, aos ensinamentos de Deus? E eles são tão estúpidos e arrogantes a ponto de achar que eles perderam a batalha, a primeira batalha, porque lhe faltava a arca da aliança. E eles então, de forma arrogante, confiando em um objeto, né? Eles levam ali a arca para o meio da batalha e acabam perdendo a batalha e perdendo a arca, a presença de Deus. Porque os filhos de Eli, meu querido, estavam em pecado, em desobediência à palavra de Deus. E Deus não iria operar, Deus não iria livrar os filhos dele daquela peleja. Pois sempre quando Deus opera, ele manda o povo se santificar. Foi assim. Ele dizia: santificai-vos, porque amanhã eu farei maravilha no meio de vós. Então havia necessidade de o povo se santificar, ou seja,
se guardar de todo o mal, de todo o pecado. Aleluia. Então ali Deus operava, Deus fazia maravilhas quando o povo estava em obediência à sua palavra, aos seus mandamentos. Mas os dois sacerdotes, líderes do povo, em quem o povo deveria se espelhar, olhar, viviam uma vida totalmente fora da palavra de Deus, do ensinamento de Deus. Eles não deixavam a gordura queimar, eles iam ali, metiam a mão nas ofertas e faziam o que não era para fazer. Eles exigiam, né, a parte do sacrifício que lhes pertenciam, né, antes que a gordura fosse queimada no altar, desrespeitando a lei de Deus e roubando a Deus. Eles praticavam imoralidade sexual, né? Eles se aproveitavam das mulheres que serviam no santuário, né? E praticava ali todos os tipos de atos sexual. Elas, o que era um grave, né? Uma grave profanação num local sagrado. Eles desprezavam as ofertas, né? Ao tomarem para si o que não lhes pertencia, ao quê? Ao ficarem da imoralidade, demonstrando desprezo pelas ofertas do Senhor e por sua santidade, porque Deus é santo. E Deus diz para mim e para você, sede santo porque eu sou santo. Ou seja, nós devemos nos separar e buscar a santidade em Deus, orando, lendo a palavra. A palavra do Senhor diz que nós somos santificados pela palavra e pela oração. Eles não. Eles estavam ali praticando atos de imoralidade com elas, o que era uma grave profanação ao local sagrado. Eles desprezavam as ofertas, né? Ao tomarem para si o que não lhes pertencia, né? Praticaram imoralidade com ela, demonstravam desprezo pelas ofertas do Senhor e por sua santidade. Não eram obedientes a Deus, né? Eles não davam ouvidos às repreensões de seu pai Eli e continuaram em seus caminhos de pecado. Eli chamou a atenção deles, mas o que aconteceu? Eles continuaram na prática do pecado. E consequentemente, meu irmão, a isso, a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Foi por isso que os filhos de Eli e o povo de Israel perdeu a guerra, devido ao pecado instalado, a desobediência no meio do povo, o sacerdote pecando. Todo pecado tem consequência. Romanos diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, o que o homem planta, ele colhe. O que eles plantaram? Pecado, e colheram o quê? A morte. A morte física, morte espiritual, porque eles também estavam mortos espiritualmente. Aleluia. Com isso, meu querido, o que é que acontece? Vem o quê? Vem a crise espiritual. Porque Deus estava afastado daquele povo que estava em pecado. Então a crise espiritual se instala no meio do povo. O temor, o medo da morte, da derrota, o medo de se tornar escravo novamente, e uma crise espiritual se instala. O abandono, o povo se sentiu ali abandonado por Deus, mas por quê?
por conta do seu próprio pecado. Irmãos, sem Deus nós não podemos nada. O homem sem Deus, ele não pode dar um passo sequer na vida. Nosso Deus, ele diz: sem mim nada podeis fazer. O que você tem de mais precioso, que nós temos de mais precioso na vida, irmão, não é dinheiro, não é fama, não é aplauso, reconhecimento diante das pessoas, mas o mais precioso que o homem deve buscar na sua vida é a presença de Deus. Você pode ter tudo nessa vida, mas se você não tiver a presença de Deus na sua vida, você não tem nada. O Senhor Jesus, ele diz: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Veja, a arca simbolizava ali uma aliança com o povo de Deus. A arca representava a presença de Deus no meio do povo. Esta arca hoje é você, sou eu, somos nós, porque o Espírito Santo de Deus, ele não habita, meu querido, dentro de quatro paredes, mas ele habita dentro de cada coração que se entrega a Jesus, que reconhece a Jesus como Salvador. Então essa pessoa passa a ser um tabernáculo. O Espírito de Deus passa a tabernacular dentro da pessoa que se arrepende e aceita Cristo como Salvador. E você então passa a ser ali um tabernáculo aonde a presença de Deus está. Mas se nós vivermos uma vida desgarrada no pecado, essa presença ela sai, porque ele é santo. Deus não pode habitar em meio ao pecado, porque Deus ele não pactua com o pecado. Ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. É por isso que Jesus Cristo, quando estava ali na cruz do Calvário, e ele diz: Pai, por que me abandonaste? Naquele momento, Cristo estava carregando o pecado de toda a humanidade. E Deus, na sua santidade, não poderia olhar para Jesus. Por isso, Jesus se sentiu abandonado por conta do pecado que carregava de toda a humanidade. Mas Deus não o havia abandonado. Era o pecado. Deus não pode olhar para o pecado, porque se Deus, irmão, olhar para o pecado, ele fulmina a pessoa. E foi isso que aconteceu. Quantos são aqueles que são fulminados pelo pecado? Ananias e Safira, nós falamos isso na aula passada da escola bíblica. O pecado da mentira, porque eles mentiram ao Espírito Santo e eles morreram. Nós temos o exemplo dos filhos de Arão, que entraram ali e ofereceram, aleluia, entraram de qualquer jeito no Santo dos Santos e foram fulminados. E nós temos exemplo também de Finéias, por conta da desobediência, foram fulminados. A crise espiritual se instala. O homem sem Deus, irmãos, ele é uma pessoa insegura, inconstante. Ele é um homem sem Deus, ele entra em crise emocional. Quantas pessoas estão aí, quantos pastores sofrendo de depressão, de ansiedade? Quantos são os irmãos e irmãs que estão nessa situação? Porque por trás deste mal, desta doença, existe algum mal. Às vezes a pessoa deu brecha para alguma coisa, deu legalidade para o inimigo agir. E é necessário, irmão, que sejamos corrigidos, que venhamos à presença de Deus e viemos a nos arrepender, para que o Espírito Santo de Deus venha habitar dentro de nós e nos trazer paz, tranquilidade, segurança, em nome de Jesus, porque sem Deus não podemos chegar a lugar nenhum. E qual é o lugar que você, que eu, que nós queremos chegar? Senão ao céu, senão à presença de Deus. Pois aquele que vive na prática do pecado não entrará no reino de Deus.
porque lá é um local santo, um local totalmente desprovido da maldade, do orgulho, da imoralidade, mas tão somente da presença de Deus. Para entrarmos na presença de Deus é necessário humilhação, é necessário tirarmos a sandália dos pés, porque aonde Deus está, aquele local se torna santo e nós não podemos adentrar de qualquer jeito. O pecado nos destrói, o pecado nos afasta da presença de Deus, pois a palavra de Deus diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Deus nos faz um alerta. É importante a importância da fidelidade para com Deus, da fidelidade para com as nossas comportamentos diante das pessoas, a importância da obediência a seus mandamentos, ou seja, a sua palavra. É necessário a gente, aleluia, obedecer. E a Arca da Aliança, meu querido, ficou 20 anos afastado ali, né? Após a captura da Arca pelos filisteus, né? E devolvida, ela permaneceu aonde? Na casa de Abinadab, cerca de 20 anos, e depois na casa de Obed-Edom por 3 meses, antes de ser levada para Jerusalém por Davi. Então ela ficou afastada 20 anos da presença ali do povo de Israel. Eu não sei quanto tempo você está afastado da presença de Deus. Eu não sei quanto tempo você tem deixado de orar. Eu não sei quanto tempo você não está aí sem pegar a palavra de Deus, a Bíblia, e ler. Eu não sei quanto tempo você está sem consagrar a sua vida a Deus. Mas Deus diz hoje para mim e para você, é tempo de voltar ao primeiro amor. É tempo de voltar às primeiras obras. É tempo de voltar à comunhão com Deus, à oração, ao louvor, à consagração. Eu não estou dizendo aqui, meu querido, que você tem que voltar para uma instituição religiosa, não. Porque Deus, ele não habita dentro de 4 paredes, mas eu falo de você, dentro onde você estiver, dentro da sua casa, de você ali se voltar para Cristo, para Jesus Cristo, fazer da sua vida, do seu lar, um santuário ao Senhor, fazer do seu coração morada para Deus. Porque Deus, meu querido irmão e irmã, simpatizante da palavra, Deus, ele é tão grande, nós não podemos mensurar a glória de Deus, o tamanho de Deus e confinar Deus dentro de 4 paredes ou dentro de qualquer coisa. Porque Deus é grande, é maior que tudo que ele criou. Deus, ele está aqui agora. Deus, ele está em outro estado, Deus está em outra cidade, Deus está em outro bairro, Deus está dentro de uma congregação ali, onde estão falando do nome dele, Deus está em um local, se alguém está na rua, dentro de um ônibus, de um carro, Deus está em todo lugar. O homem não tem essa capacidade de limitar a presença de Deus, porque ele é o Todo-Poderoso. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, mas Deus deseja habitar no meu e no seu coração e transformar as nossas vidas e nos mudar. Que possamos, meu querido, amado irmão, buscar a presença de Deus enquanto se pode achar, enquanto há fôlego de vida, porque depois da morte, diz a palavra de Deus, que segue-se o juízo. Nós iremos prestar conta de tudo aquilo que nós falamos, praticamos, pensamos diante de Deus. Tudo aquilo que o homem, ele faz nessa terra. Veja o que diz aqui em Romanos. Nós já estamos acabando. Aleluia. Mas meditando hoje no livro aqui, Romanos, na Epístola aos Romanos,
Veja o que diz, aleluia. Quero lembrar do versículo, né? A qual eu li, que nós estaremos diante de Jesus Cristo e daremos, né, conta das nossas atitudes. Veja, aleluia. Diz assim: é necessário que Jesus permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, conforme já decretou há muito tempo, por intermédio de seus profetas. Mas não é essa a parte que eu quero falar. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Bom, meus queridos, o importante é que nós vamos prestar conta diante de Deus de tudo aquilo que eu e você tem plantado nessa terra. Temos falado, feito. Deus vai requerer de mim e de você. Se você plantou o que é bom, vai colher o que é bom diante de Deus. Mas se você plantou o que é mal, se você só tem plantado ódio, discórdia, mentira, roubo, imoralidade, furto, promiscuidade, se sua vida só é satisfazer os desejos da carne, os vícios, então você vai estar colhendo o que é mal. Você vai colher agora, porque o salário do pecado é a morte. Ananias e Safira não teve tempo. Deus fulminou na hora. Deus dá tempo para o homem se arrepender. Deus tem dado tempo para a humanidade se voltar para Ele. Então o momento, meu querido, da gente se voltar para Deus é agora. Não é amanhã, não é depois, porque você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe se vai dormir e acordar, se vai atravessar uma rua e vai chegar do outro lado com vida. Você não sabe, porque o mundo está aí, tomado pelo ódio, pela violência, pela maldade, pela ganância. É o homem enganando o outro, roubando, matando. É o caos tomando conta do mundo. Você não tem controle sobre sua vida. O controle da sua vida, da minha vida, está na mão de Deus. Deus tem o poder da vida e da morte. Deus sabe o tempo determinado para cada pessoa nessa terra. Mas Ele está dando tempo para nós, seres humanos, nos arrependermos e nos voltarmos para Ele. Porque diz a sua palavra que quando morrermos, esta matéria vai voltar ao pó. Aquilo que é pó volta para a terra, mas o espírito volta para Deus. Mas o espírito só vai voltar para Deus, meu querido, se ele estiver no caminho da verdade. Muitos são sepultados e levados para o Hades. Outros são sepultados e levados para o paraíso, esperando ali um momento do juízo. Alguns estão em tormento agora. Aqueles que morreram que morreram no pecado, estão em tormento, esperando o momento de ser julgado. Outros estão no paraíso, ali na paz, esperando o momento de estar na presença do Criador eternamente, para onde você quer ir. Amém? Porque é você quem vai escolher. O Senhor Deus diz: esse que coloca diante de ti a vida e a morte. Escolhe. Amém? Deus abençoe a sua vida.
Deus abençoe a sua família. Deus nos abençoe e nos guarde. Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe toda a liderança política, o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Alckmin. Deus abençoe os políticos que verdadeiramente têm compromisso com o Brasil. Não aqueles que de forma disfarçada, né, que busca seus interesses, mas Deus, né, tem compromisso com aqueles que velam pela sua palavra, meu querido irmão, meu querido amigo. Amém? Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.